Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão atacantes. Eu sou o Patias e vou estar trazendo as dicas para o ataque da 20ª rodada do nosso glorioso Cartolão. Para você que está chegando agora no Cartologia, seja muito bem-vindo. A nossa meta é te empoderar com análises muito melhores, com um monte de achismo e ficar olhando barrinha de média, porque só ela não ajuda em nada. Para você que já conhece, já manja, já curte, comenta qual que vai ser o atacante, qual que vai ser o cara mito, hat-trick, vai mandar música no Fantástico a porra toda. Exato, comenta aí, ajuda a gente, dá a borbulhada no algoritmo do YouTube. Confere a gente no Instagram, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente divulga tudo 100% de graça, que nem existe esse negócio de programa de sócio. O cara assim, no programa de sócio eu dei a dica, eu fiz 80 pontos, mas aqui no YouTube eu faço 40. Que não tem essa não, pô. Cartologia faz o ponto, cartologia faz. Não tem essa não, de um cartoleiro para o outro. Fato é que o nosso ataque seguro da rodada vai ser Brenner, Keno e Gilberto. Aí você fala, Patias ficou louco. Não, fato é, calma. Vou te explicar com dados e fatos. Por que eu acho que esses são os melhores caras da rodada? Cadê o Pedro? Vou falar desde já. Não vai ter Pedro aqui. Eu não acho que o Flamengo jogando fora de casa tem as oportunidades que você acha que tá pensando. Pedro tá numa puta fase? Pedro tá numa puta fase. Pedro vai estar jogando contra o time que toma muito gol? Pedro vai estar jogando contra o time que toma muito gol. Mas o Flamengo jogando fora de casa é absurdo como cai a média do cara. É absurdo. Eu acho que tem outros nomes melhores. Claro, eu entendo os pontos que fariam você escalar ele. Eu só não acho que ele fez o corte suficiente para ser um atacante cartológico. Mas antes de mais nada, vamos falar do nosso mapa de confronto. O mapa de confronto, para quem não conhece, é o seguinte: quanto mais para a direita tá um time, maior a média de pontos cedidos pelo adversário. Quanto mais no alto, maior a média de pontos executada pelos atacantes daquele time. Fato é que a gente quer um time que esteja tanto para o alto quanto para a direita, e é o que vai estar nesse quadrante verde aqui. Quais são os nomes que estão aqui? Inter e São Paulo, que tem confrontos favoráveis. São Paulo que tá numa ascensão aí, vai estar encarando o lanterna do campeonato. O Inter, que vai estar jogando dentro de casa contra um time que também toma muito gol, que é o Curitiba. O Bahia, que vai estar recebendo o glorioso Botafogo que tá, né? Quem diria? Cuiabá passou o Botafogo, não. E a gente também vai conversar sobre o Ceará que vai estar encarando o Sport, e o Sport fora de casa também tem sido mamãe. Até que esses 4 times aqui vão estar sendo o nosso burburinho da rodada. E, cara, olha o quão alto tá o Galo. Por mais que a gente fale que o momento do Galo tá ruim, o Galo em casa tem um fator absurdo. Muda muito o formato de jogo. Eu não sei se o Sampaoli grita em espanhol dentro de casa e fora de casa ele tenta falar português, mas o fato é que ele se faz entender muito, e o Galo dentro de casa tem sido avassalador. Até no jogo que o Galo não fez gol, no jogo contra o Sport, Keno saiu fazendo 6 pontos, ainda tomando cartão amarelo, saiu fazendo aqueles 7 pontinhos, Savarino fazendo 4 pontos, Rafael Sobis também metendo bola no trave, absurdo. Rafael Sobis nem joga lá. Você tá falando o que, Patinhas? Eu sei, é o Sacha, que eu sempre confundo a minha cabeça porque eles parecem o mesmo jogador. Mas beleza, vamos então agora conversar sobre o perfil de atacante do primeiro jogo que eu tô falando aqui, é o do São Paulo. Deixa eu ver só. Opa, comi uma tabelinha aí. Mas não tem problema. O fato é que, como a gente olha o radar de São Paulo, como que funciona o radar? O polígono azul representa o quanto acima da média ou abaixo da média um time tá do ponto de vista de execução. Fato é, explica, Patinhas, explica melhor, que tá confuso pra caralho. Fato é que é o seguinte: se você olhar, o São Paulo realiza mais de 100% acima da média de assistências por atacantes do que a média do campeonato. Se a média do campeonato é um atacante fazer uma assistência por jogo, o São Paulo tá fazendo 2, beleza? Como que você sabe disso, Patinhas? Olha o número aqui em cima indicando que ele tá acima de 100% da média do campeonato. Significando, é claro, que qualquer coisa que tiver abaixo de 0 significa que ele tá abaixo da média do campeonato. O polígono laranja é do ponto de vista cedido, olhando pelo Goiás. E a gente vai ver que o Goiás cede mais gols do que o dobro do campeonato esperado com o atacante, e o São Paulo tem realizado muito perto de superar o dobro da média. E cara, esse match de ceder mais 100% e executar mais 100% é algo muito raro de ver, e daí o São Paulo tá disparando tão forte lá como a gente viu no mapa de confronto. Por isso eu acho que você tem que ter, e a gente vai ter uma discussão séria sobre Brenner e Luciano. Eu vou te explicar quais são os pontos que fazem você escolher um e não escolher o outro, beleza? Assistência também muito forte, e finalização para fora. É um time que tem tido uma participação ofensiva muito forte, mas desarme também, o que é muito interessante. É difícil você ver nos outros times uma estrutura de desarme, e isso acontece muito pelo Luciano, porque o Luciano é um cara que se dedica o jogo todo e volta muito para marcar, e aí as oportunidades de desarme dele. Em questão de oportunidades oferecidas pelo Goiás, é assistência e gol, que tá fazendo esse combo aqui que a gente viu nos vídeos anteriores, e finalização para fora também cedendo, e finalização defendidas também, apesar de São Paulo estar 20% abaixo da média do campeonato em questão de finalizações defendidas.
Vamos olhar o menino Brenner e vamos entender o que está acontecendo com ele. Aqui nos nossos scouts a gente mostra quantos pontos ele faz por jogo em cada um desses scouts. E o que brilha é que o moleque tá na média fazendo um gol por jogo. Média. Fazendo um gol por jogo. E isso assim, é jogo bizarro jogando contra o Flamengo e agora o cara vai estar encarando o Goiás. Pô, é absurdo a oportunidade que você tem de colocar o Brenner. Ele é um menino gol, é um menino que tá badalado, eu acho que tá valorizado, mas não tá custando muito caro, então se ele custar cartoleta para você não vai ser muito, porque é proporcional ao quanto vai desvalorizar. Se você olhar aqui a evolução da média dele, ele parte do nada para glória e você vai ver que ele está acima da linha verde, a linha verde que representa a média dos top 30 atacantes do campeonato, então ele já habita entre o Olimpo dos atacantes aí. Claro que ele teve uma decaída, tal como é normal, esperado no começo do campeonato, mas ele retomou e hoje tem atrelado aí numa média de quase 6 pontos, absurdo que tem feito o menino Breno. Tendo dito isso, vamos olhar com calma o que está acontecendo. Não é o cara de desarme. O cara tá na média fazendo um desarme a cada 5 jogos. Então não é isso que a gente tá buscando nele. Tem sofrido muita falta? Também não, cara. Tem sofrido na média uma falta por jogo. Se você pega um cara tipo o Marinho que toma 6 faltas, já não é tudo isso. O fato é que ele tem se ancorado muito na presença de gols e finalizações para fora. Então tem arriscado muito. É o famoso tô na tal da boa fase, vou me consagrar aqui. Tem tomado cartões amarelos e feito mais faltas do que a média do campeonato, por isso está vermelho, mas ele tem errado poucos passes, o que é muito interessante isso quando você olha o futebol do Brenner, até porque como ele é o cara que chuta, o passe errado dele é a finalização para fora, mas ele está na média errando 3 passes. Se a gente olha para o menino Lucy, a pegada é diferente. Você vai ver que apesar dele ter uma boa média de gols, a média de gol deles é menor do que o do Brenner, até porque o Brenner tem feito mais gol do que ele. Só que se você olhar, ele tá o dobro da média do que você espera de desarme para atacante, que é pouco, mas o cara tá na média fazendo quase 2 desarmes por jogo, que é um excelente número. Pô, sempre que a gente olha desarme, cara, é aquele negócio seguro, que já vai estar ali, vai garantir a gente ver a pontuação verde e não vermelha, que já dá uma calma no coração. Tem errado um pouco mais passes do que a gente viu, né? A gente viu o Brenner errando 2 passes e meio, aqui ele tá errando 3 passes, mas você vai ver que é um cara que toma muito mais falta. E isso vem muito do que eu falei. O Luciano, ele ajuda muito o departamento defensivo de São Paulo voltando. O cara corre o jogo todo e ele acaba sofrendo falta sempre que ele consegue garantir esse desarme, faz aquele combo de 1,5 ponto aí, desarmes mais falta sofrida. Eu acho que se você tá pensando em gol, você tem que ir no Brenner, beleza. Se você tá já apostando em outros goleadores, você quer um cara um pouco mais seguro, mais de sustentação, aí você tem que pensar no Lúcio. Patinhas, posso dobrar? Com certeza, eu acho que é uma dupla favorável a ser dobrada, a gente dobrou porque os outros nomes também são muito favoráveis aí, a gente vai estar cobrindo eles agora. Se a gente olhar a evolução de média do Luciano, a gente vai ver que ele atuou bastante na zona intermediária, teve aquele momento que ele atuou nos top 30, mas ele ainda está transitando aqui. Se a gente vê o momento do menino Brenner, está muito mais de ascensão do que o do glorioso Luciano, apesar de ele estar vindo num jogo que fez o gol lá contra o Flamengo. Próximo jogo é sobre o glorioso Gilberto. Essa tabelinha, para quem não conhece, ela representa quantos pontos fez o maior por cada posição contra o time adversário. Caralho, parceiro, não entendi nada. O que eu tô falando é o seguinte: vamos olhar quem foram os maiores pontuadores no ataque, meio, lateral e zaga contra o Botafogo quando o Botafogo jogou fora de casa. Caraca, você fez isso? Fizemos, a cartologia é isso. Pra você, com você. Fato é que nos últimos jogos, quem jogou contra o Botafogo em casa? PP fez 21, Yuri fez 11.9, Jô fez 10, Gabriel fez 12 e Alejandro fez 10. Assim, quase um jogo sim, jogo não, vai ter um atacante fazendo mais de 10 pontos. Por quê? O Botafogo está numa fase muito ruim. Apesar de eu achar que o sistema defensivo do Botafogo não é ruim, eu acho o Vitor Luiz um bom jogador, eu acho o Canu um bom jogador, eu acho o Marcelo Benevenuto um bom jogador, eu acho que ele tem bons goleiros, mas, cara, o fato é que quando você não oferece jogo, você vai tomar gol também aí. E aí a gente vai estar observando o radar para tentar buscar um pouco mais de oportunidade. Aqui, e aí exemplificado pelo que eu falei agora, a gente vai estar escalando o Gilberto muito mais pela oportunidade, ou seja, pelo polígono laranja que mostra o quão mais acima da média de pontos o Botafogo cede, do que o azul. Você vai ver que o azul aqui do Bahia é um pouco tímido. Tá assim acima da média em gol, tá acima da média em assistência, mas, cara, nada demais, ainda está abaixo de 20% do acima da média. Então, abaixo do 20% acima da média. Caraca, o moleque manja do tal do português. E fato é que tem também oportunidades em finalização que mostra um pouco do teor ofensivo aí do time do Bahia, especialmente jogando em casa. Lembrando que o radar também é feito considerando o local que está jogando, tá? Tudo isso daqui é pensando que o Botafogo cede 140% mais assistências para atacante jogando como visitante. Se a gente olhar as médias do Gilberto, e aí são números muito impressionantes, tá? Especialmente quando você tenta comparar com o Luciano, com o Brenner aí.
Desarme, não tem nenhum, e é óbvio, atacante, a gente não tá buscando isso. Mas o cara tem, na média, quase 2 finalizações defendidas por jogo. 1.6, mentira, mas uma finalização defendida por jogo. Na média, quase uma finalização para fora por jogo, quase 2 faltas sofridas por jogo e uma média de 1 gol a cada 2 jogos aí, que é o equivalente a 3. Ele tem cometido faltas, tem tomado um cartão amarelo a cada 4 jogos, mas se a gente olhar o gráfico de média, é isso que encanta mais nele. Tá num movimento de ascensão muito forte. É um dos bons nomes para você cotar de um time que tem tido muito azar aí, para não falar ineficiência no seu sistema defensivo. Vamos tentar surfar nesse aumento de um jogador que tem mandado muito bem, grandes dos bons 4 scouts que a gente espera num atacante. E agora a gente vai tentar fazer o caso do menino Keno. Como que é o Flamengo jogando como visitante? Beleza, Abel Hernandes fez 11 pontos, Thales Magno fez 9.1, Elber 12. Cara, não é nada demais, tá? A gente não viu nenhum 20 aí, que seria o que, um time que cede pra caramba aí. Mas o fato é que, cara, quando a gente olha o radar do Atlético Mineiro, é absurdo. É avassalador, é incrível. Olha isso. Tô falando que o cara tá batendo 100% da média do campeonato, o dobro da média do campeonato, em assistência, quase gol, finalização defendida, e ele tá acima em desarme, no ataque. No ataque, o cara tá quase 50% acima. Então, assim, é muito forte. Eu sei que agora você vai falar, mas o Flamengo não cede nada acima da média. Olha aqui, tudo que o Flamengo cede tá dentro da bolinha verde, tá dentro da bolinha vermelha. Só que aqui é aquele caso, se eu tô escalando o Gilberto pelas oportunidades, eu tô escalando o Keno pela execução. Fato é que o cara em casa tá numa média de 1 gol a cada 2 jogos. É absurdo. Cara, desde que ele subiu para os top 30 jogadores da posição, nunca mais desceu. Tá numa média de quase 2 desarmes por jogo, 2 pontos por finalização defendida e 0.8 por finalização para fora todo o jogo. Cara que também já tem pontos de assistência. Tem errado passe pra caramba? Tem errado passe pra caramba. Mas é um cara que toma pouco cartão amarelo e me deixa mais tranquilo. Ele tomou no último, eu sei. Não é que ele não tomou no último e não vai tomar nunca mais. Mas é bem na média do que a gente espera pra um atacante. Tem cometido cerca de 2 faltas. Isso até pela velocidade dele tem ajudado muito na marcação. Mas não é um cara que tem muito cuidado aí na hora de marcar. Mas, fato é, acho que ele tá num momento muito bom. E, novamente, o Galo em casa, absurdo, tem que ter. Qual que é o próximo nome que a gente vai estar falando? É do Palmeiras. E aí eu quero muita calma nesse momento, beleza? Porque é o seguinte, sou um atacante visitante, de fato, colocou no currículo que eu mitei contra o Vasco, que foi o Renato Kaiser naquele glorioso 2-1 que o Atlético Goianiense fez em cima do Vasco. Fato é que depois disso, cara, ninguém mais saiu de lá batendo no peito. Bruno Henrique, naquele jogo que ele fez um gol e terminou com 3.4, Alejandro 2.1, Pedrinho 1.8, PP 3.1, Paulinho Boia de São Paulo, naquele jogo Paulinho Boia do São Paulo, quando jogou contra o Vasco, também 6.6, não foi nada demais aí, tá? Se você olhar o polígono laranja, novamente não é um polígono que está muito bom. Não cede nada acima da média. Mas, do ponto de vista de execução, tal como foi quando a gente olhou no Atlético Mineiro, o Palmeiras está numa fase muito boa. Tem feito gols acima da média, assistência acima da média, falta sofrida acima da média para os seus atacantes. É o momento da gente surfar no nome da vez, que é o Wesley. Beleza? Se a gente olhar em ponto de vista de gol, o Wesley nem está acima da média do campeonato, tá? Ele está na média fazendo 1 gol aqui a cada 8 jogos. Mas o fato é que nas outras pontuações ele tem sido um cara muito sustentável, um cara que tem tido oportunidades maiores. Ele tem poucos jogos em casa, então por isso que as pontuações dele vão estar um pouco pior, mas o fato é que ele está acima da média em finalização defendida, falta sofrida, desarme e assistência. Então um cara muito completo. E aí, cara, a gente quer surfar nessa onda aqui. O cara tá numa ascensão muito forte. Vamos tentar garantir isso daí contra um time que tá numa draga horrível. O Vasco não tá conseguindo garantir nenhum resultado positivo, tá em free fall. Vamos tentar garantir isso com alguns pontinhos do nosso glorioso Wesley. E agora, cara, eu tô aqui para recomendar um atacante do Inter. Nem sabia que existia atacante no Inter, achei que era só o Galhardo. Mas o fato é, cara, que o Inter tem um jogo muito favorável jogando contra o Coxa. Cara, o Coxa jogando como visitante eternizou Fabinho do Atlético Paranaense, Gabriel Veron do Palmeiras 10.4, Léo Natel do Corinthians fez 12.1. Você pode ver que todos esses caras, Fabinho, Léo Natel e Gabriel Veron, são caras que são muito conhecidos pela velocidade e aquele jogador mais firuleiro aí, que quando a gente olha, tem um cara muito parecido com esse tipo de perfil de jogo no Internacional, que é o glorioso Abel Hernandes. Mas antes, vamos olhar o perfil aí no nosso radar, você vai ver que as oportunidades têm match em gol, desarme, finalização defendida,
não tem média de finalização para fora e tem um match mais discrepante aqui em assistência. Quando a gente olha as médias do Abel Hernandes, o que está acontecendo? Uma média de 2,66 pontos por gol por jogo, uma média de 1,5 desarmes. Se a gente olhar a evolução dele, não é nada demais, tá? Quando a gente olhou o Wesley ali, empolgou muito mais. Mas, novamente, por isso que essas vão ser dicas mais moderadas do que aquela dica da ousadia e da alegria. Fato é que ele tá numa zona intermediária e a gente quer surfar um pouco nesse momento de ascensão, apesar do último jogo dele ter sido queda, mas o último jogo a gente vai apagar da nossa memória, porque foi a heresia dos deuses, onde Galhardo foi expulso. Fato é que ele tem pontinhos de desarme e finalização defendida que comporta um pouco daquele perfil mais firuleiro aí, tal como já se deu bem com Curitiba. Fato é que eu acho que vai ser um jogo muito favorável para o Inter. A gente já apontou o Patrick nas nossas dicas para o meio-campo. Eu acho que se você pensar que é o Patrick, é o cara do gol, não vai precisar pôr o Abel Hernandes, eu não acho que os dois são mutuamente excludentes, tá? Mas claramente esse daqui é para você que quer fugir um pouco da mesmice. Depois eu vou estar falando de um atacante do Ceará, sim. Não existe, Patinhas, é só ouvir, né? Tô brincando, tem sim. E, aliás, o ataque do Ceará é muito legal de ver, tá? São jogadores tipo Kleber, Léo Xu, são jogadores muito velozes e grandões também, tipo, meio destrambelhadões. É bem legal de ver. É um dos jogadores que tem encantado muito pelo futebol deles. E o fato é, cara, que o Sport, como visitante, oferece muita oportunidade. Pedro fez 18 pontos lá, o Wellington Paulista 10,3, o William fez 14 pontos, o PP fez 11 em casa. Então, assim, já tem. E nos últimos jogos, o pior cara foi o Kenny, que fez 6,5, mas num jogo muito atípico, de 28 finalizações, que a bola não entrou nenhuma vez. O Sport jogando fora de casa, o glorioso Jair Ventura só tem um tipo de tática, que é, pelo amor de Deus, faz o jogo acabar. Tá tipo o Trump. Stop the count. É o Jair Ventura pedindo pro jogo acabar. Se a gente olhar o radar, aí a gente tá indo muito mais pelo ponto de oportunidade do que execução. Olha o radar do Sport. 7 acima da média em gol, assistência, finalização para fora, finalização defendida. Vamos tentar surfar essa onda para garantir um atacante do Ceará que não tem sido peças tanto utilizadas. E o nome que eu vou estar trazendo aqui é o glorioso Léo Xu. Tá no movimento de ascensão muito forte, tem tido mais oportunidades no time titular recentemente. Tá com uma média bem alta de assistências por jogo. Você pode ver que é 8 vezes o que está acontecendo na média. Patinhas, não mente. 3 vezes a média do que está acontecendo no campeonato. Tem uma boa média de desarmes, com uma pontuação de sustentação. Patinhas, não quero escalar atacante pro desarme, pô. Quero atacar o goleador. Beleza, não é esse cara aqui, apesar que eu acho que ele vai ter grandes oportunidades. Jogando dentro de casa, ele ainda não tem muitas glorificações, apesar de que no último jogo ele garantiu uma excelente pontuação, só que aqui a gente olha sempre a visão de onde ele vai estar jogando agora. O que me incomoda mais nele é a presença de faltas cometidas e cartões amarelos, que é um pouco mais do que eu gostaria que tivesse acontecendo com o nosso glorioso Léo Xu. Sendo então, vou dar aquela resumida de tudo que eu falei até agora. Você falou demais, mas espero que você tenha curtido. O nosso ataque seguro vai ser Gilberto, Brenner e o Keno. Moderadamente, acho que você pode pensar no Luciano e no Wesley, mas para ousadia e alegria, tentar garantir aquele time de catimba, aquele time para tentar garantir uma pontuação diferente, Abel Hernandes e Léo Xu, que tem confrontos muito favoráveis aí, mas são jogadores que ainda não se provaram, respectivamente, jogando em casa. Espero que vocês tenham curtido. Curte a gente no @cartologiafc, no nosso Telegram. A gente vai divulgar tudo isso aqui 100% de graça, para você olhar com calma, ter todos os números, poder discutir com seus amigos, seus colegas. Aproveita e compartilha com eles também o canal, pô. Manda aí o link para ver um cara diferentão. É o que a gente está tentando ser, de um cartoleiro para o outro. E como sempre, vai Cartolinha!